essas ferramentas, elas são justamente para a gente fazer ajustes energéticos em ambientes que a gente não tem como mudar os móveis de lugar ou que não tem como mudar a estrutura da casa. Quando você começa a ver vídeos sobre Feng Shui, né, uma sessão tira dúvidas, um vídeo específico, geralmente você começa a ver curas, correções de Feng Shui, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando uma pessoa não tem posição de comando, né? A sala dela, ela entra em casa e aí ela tem uma sala com os sofás, tá? Só que esses sofás, eles ficam todos de costas para a porta de entrada. Isso a gente chama de não ter posição de comando. A pessoa está de costas para a porta, então ela não vê o que está acontecendo. Ela não está no comando da casa dela e, consequentemente, ela começa a projetar isso em todas as áreas da vida dela. Ela começa a se sentir sem comando na vida financeira, sem comando no relacionamento dela. Parece que as coisas estão sempre acontecendo pelas costas dela. Ela é sempre a última a saber das coisas. Isso porque os móveis dela estão nessa posição. Aí o que acontece? Quando a gente fala isso, a primeira coisa que a pessoa pensa é: então eu preciso mudar o meu móvel de lugar, né? Preciso mudar ele de lugar. E aí que a gente começa a esbarrar nesse tipo de dúvida. Poxa, Bruna, mas a minha casa é muito pequena. Eu não tenho como mudar o meu móvel de lugar. Ou os meus móveis são todos planejados. O meu sofá não tem como mudar ele de lugar, tá? É um móvel que não tem, é embutido, não tem como mudar de lugar. E aí as pessoas começam a achar que não dá para harmonizar a casa delas. Só que o Feng Shui é justamente isso. As curas e correções de Feng Shui, as ferramentas de Feng Shui, na verdade, né? Cristal, espelho, o próprio baguá, as pedras, os cristais, né? Enfim, as ferramentas, o sino de ventos, tudo que a gente usa, que a gente chama isso aqui de ferramentas, tá? Igual tem as ferramentas lá, tem o martelo, tem a furadeira, né? Aquelas ferramentas mais comuns que a gente conhece. No Feng Shui, a gente chama essas coisas aqui, esses objetos, de ferramentas de Feng Shui, ferramentas de correção, tá? Então, o que acontece? Essas ferramentas, elas são justamente para a gente fazer ajustes energéticos em ambientes que a gente não tem como mudar os móveis de lugar ou que não tem como mudar a estrutura da casa, né? Aqui eu falei, por exemplo, de um sofá, né? Não tem como mudar o sofá. Agora pensa quando você descobre que você tem um banheiro numa área ruim. Se já é complicado muitas vezes mudar um sofá de lugar, o que você vai fazer com o banheiro? Né? Como é que você vai mudar um banheiro de lugar? Você vai ter que reformar a sua casa? E não precisa. As ferramentas de Feng Shui são justamente para isso. Para a gente conseguir deslocar a energia da nossa casa, redirecionar a energia da nossa casa, mesmo sem precisar mudar os nossos móveis de lugar, mesmo sem precisar reformar a nossa casa, mesmo sem precisar mudar grandes coisas. Do jeitinho que a sua casa está, ela pode ser harmonizada, tá? Claro que é sempre melhor a gente não ter uma situação do que ter, né? Então, se você tem a possibilidade de, vi que o sofá está numa posição errada, mas eu consigo mudar ele. Claro que você mudar, não ter um problema, é sempre melhor. Mas se você tem um problema e não tem como mudar esse móvel de lugar, ou não tem como fazer uma reforma, aí a gente usa as curas e correções de Feng Shui. Então, é justamente para isso.